Constituição Federal, artigo 12 a 14. Capítulo 3. Da nacionalidade. Artigo 12. São brasileiros. Inciso 1. Natos. Alínea A. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país. Alínea B. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Alínea C. Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Inciso 2. Naturalizados. Alínea A. Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos originários de países de língua portuguesa, apenas residência por 1 ano ininterrupto e idoneidade moral. Alínea B. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira. Parágrafo 1º. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 2º. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 3º. São privativos de brasileiro nato os cargos. Inciso 1. De Presidente e Vice-Presidente da República. Inciso 2. De Presidente da Câmara dos Deputados. Inciso 3. De Presidente do Senado Federal. Inciso 4. De Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inciso 5. Da carreira diplomática. Inciso 6. De Oficial das Forças Armadas. Inciso 7. De Ministro de Estado da Defesa. Parágrafo 4º. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, inciso 1, tiver cancelada a sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Inciso 2. Adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos: alínea A. De reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira. Alínea B. De imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Artigo 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Parágrafo 1º. São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais. Parágrafo 2º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. Capítulo 4. Dos direitos políticos. Artigo 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante: Inciso 1. Plebiscito. Inciso 2. Referendo. Inciso 3. Iniciativa popular. Parágrafo 1º. O alistamento eleitoral e o voto são: Inciso 1. Obrigatórios para os maiores de 18 anos. Inciso 2. Facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Parágrafo 2º. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos. Parágrafo 3º. São condições de elegibilidade na forma da lei: a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária. Inciso 6. A idade mínima de: alínea A. 35 anos para presidente, vice-presidente da República e senador. Alínea B. 30 anos para governador
e vice-governador de Estado e do Distrito Federal. A linha C, 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. A linha D, 18 anos para vereador. Parágrafo 4º. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Parágrafo 5º. O presidente da República, os governadores de Estado e do Distrito Federal, os prefeitos e quem os houver sucedido ou substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Parágrafo 6º. Para concorrerem a outros cargos, o presidente da República, os governadores de Estado e o do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. Parágrafo 7º. São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção do Presidente da República, de governador de Estado ou território, do Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo seja titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Parágrafo 8º. O militar alistável é elegível atendidas as seguintes condições. Inciso 1. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Inciso 2. Se contar mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Parágrafo 9º. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e a legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Parágrafo 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias, contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Parágrafo 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé.